Alguém pela primeira vez, na segunda-feira no estudo, sejam bem-vindos. Então é mais uma proposta de estudo mesmo e não tanto de palestra, então podem perguntar. Então nosso objetivo com esse estudo é que quem busque um atendimento de apometria ou de captação, que saiba o que vai encontrar, que saiba qual a sua participação para que esse atendimento surta um efeito bom. Então, não é o grupo que faz um milagre, mexe em algum aspecto, tira com a mão e foi embora. Não. Se a gente está passando por algo, por alguma dificuldade, sofrimento, nós somos os causadores disso. Então eu preciso entender como eu cheguei nesse ponto. Se eu entendo como eu cheguei nesse ponto, eu vou evitar chegar nesse ponto de novo depois do atendimento. Então vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a gente que vai ter um atendimento mais efetivo e para o grupo que não vai precisar ficar reatendendo a cada 6 meses, 1 ano. Então, para mim entender como eu cheguei nesse ponto, eu preciso entender as regras da vida, as regras do jogo, essas leis que regem o que a gente está fazendo aqui. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir mudar nada. Como um jogo de truco. Quem já teve a oportunidade de não saber jogar truco e assistir um grupo jogando? Você não consegue entender quem está de fora. Você precisa ler as regras, daí você vai entender o que está acontecendo. Só de observar, você não compreende. Então assim é a vida também. Eu preciso entender as regras da vida. Quando eu entender essas regras, eu vou conseguir viver melhor. Porque eu sei o que me traz prejuízos e eu sei o que eu devo me esforçar para fazer para me trazer benefícios. Então, conhecendo as regras do jogo, eu vou precisar mudar alguma coisa. Situações que estão contra algumas dessas regras, eu vou precisar mudar. Então, eu vou precisar fazer uma autoavaliação. O que a doutrina espírita chama de reforma íntima ou autoconhecimento. Então eu preciso rever hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Entender que a verdade ela é parcial, ela é de acordo com o que a gente está vivendo agora. Então nesse ambiente aqui existem aproximadamente 100 verdades diferentes. Então é a verdade de cada um, é a verdade do ponto de cada um. Cada um está numa compreensão. Então é por isso do Evangelho falar de não julgar. Porque o outro está fazendo isso porque ele acha que é o certo, é a verdade dele nesse momento. E é dessa verdade que ele precisa agora, para o aprendizado dele agora. Então não está errado o que ele está fazendo, é o aprendizado dele. Então eu não julgo mais ninguém. Eu assisto o noticiário e não me perturbo mais. Exercito a compaixão, ajudo se puder ajudar, mas aquilo não me perturba, aquela sensação de impunidade, de injustiça, não tenho mais. Eu compreendo que tudo que está acontecendo com cada pessoa no mundo é o que cada uma precisa. É o que cada uma plantou e agora está colhendo. Essa colheita não é um castigo. Essa colheita é um aprendizado. Se eu, por alguma atitude egoísta, fiz alguém passar fome ou não ter condições de comprar remédio para a família, como é que eu vou aprender a não ser assim? Eu preciso sentir o que aquela pessoa sentiu. Então eu vou nascer numa condição difícil, vou passar por essa mesma situação, para numa outra vida eu não querer mais ser egoísta em cima do sofrimento das pessoas. Porque aí eu vivenciei como é estar do outro lado. Eu começo a ter compaixão. Eu entendo que ninguém é melhor que ninguém. Que cada vida é uma peça de teatro e todos nós somos artistas e desempenhamos papéis diferentes em cada existência, mas os artistas não têm nenhum melhor que o outro, só o papel que ele está representando. Mas como a gente se apega muito a esse papel, a gente acha que é o papel que está representando e esquece que somos seres espirituais, que a gente está numa caminhada evolutiva.
e que a gente deve respeitar a todos indistintamente. Então, se eu sei que não tem ninguém melhor que ninguém, eu começo a viver melhor. Eu não fico mais com inveja. Eu entendo que as pessoas que estão tendo recursos a mais que eu, é o aprendizado delas. Talvez eu já tive no lugar delas e fiz um uso pior do que elas estão fazendo hoje. Então não posso julgar, não posso apontar o dedo. E aí eu vou me concentrar no que interessa, no que a vida está trazendo para mim experienciar. Então o que a vida trouxer para mim é o que eu preciso para o aprendizado dessa existência. E não choro mais, não reclamo mais. O que a vida trouxer eu vou enfrentar, vou resolver. E assim a vida se torna mais agradável de ser vivida. Porque a gente compreende o que está fazendo aqui, tudo faz sentido. E tudo o que eu aprendo eu não preciso passar de novo. Tudo o que eu reluto em aprender, a vida vai me trazer a mesma situação, até eu aprender o que a vida está querendo me ensinar. E Deus é paciente, né? Então depende da nossa teimosia o tempo que a gente vai ficar sofrendo. Tem uma piada de uma pessoa que conseguiu falar com Deus e queria tirar vantagem disso, né? Então ele chegou para Deus e falou o seguinte: Deus, o que é para você 1.000.000 de anos? E Deus respondeu: 1 segundo para você. E aí ele em seguida: e o que é para você 1 bilhão de dólares? E Deus falou: 1 centavo. E ele assim: Deus, me dá 1 centavo? E Deus respondeu: só 1 segundo. Então são 3 grupos de leis que regem a nossa existência. A lei de causa e efeito, tudo o que eu faço volta para mim. Tudo que eu jogo para o universo, por uma sintonia vibratória, vai refletir. O que eu joguei vai voltar para mim. Por isso o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Porque você vai viver no lugar do próximo. E vai ser tratado da mesma forma. Então esse mandamento deixa de ser algo utópico e se torna algo real para o nosso dia a dia, para o nosso aqui e agora. Porque eu sei que tudo que eu faço volta para mim. Então eu preciso começar a mudar agora. Não é só quando eu me tornar uma pessoa melhor, daqui a alguns milhares de anos, não. É para já. Então se eu entendo que é uma lei universal, eu vou ter força para mudar. Porque o nosso egoísmo ainda é muito forte, então a gente tem uma resistência a essa mudança. A gente tem um apego muito forte aos bens materiais. Então, entendendo a lei, eu começo a mudança. Lei de sintonia vibratória. Tudo o que eu penso, tudo o que eu me ligo, eu vou atrair situações semelhantes. Por isso, a importância do agradecimento. Se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair situações durante o dia para continuar em agradecimento. O universo entende que eu quero agradecer, então ele manda situações para eu agradecer. Se eu começo o dia reclamando, o universo entende que eu reclamo, então ele manda situações para eu continuar reclamando. Não é que tem alguém mandando situações, isso é uma atração vibratória, é um magnetismo. Como o ímã atrai a limalha de ferro e não a de alumínio. Então isso funciona automaticamente. Então eu preciso ter muito cuidado, por isso orar e vigiar do Evangelho. Tenho que tomar muito cuidado com os meus sentimentos. Se eu fico preocupado com dívidas, eu estou vibrando dívidas. O que eu vou atrair? Dívidas. Então tem que mudar o meu padrão de pensamento. Preciso pensar em saúde financeira, em saúde física, em saúde emocional, em bem-estar financeiro. Aí eu vou atrair isso para mim. E essa lei de sintonia vibratória foi
trazida para perto do ano 2000, principalmente pelo documentário O Segredo. Então, pela física quântica, chegou-se a essa observação. Você atrai aquilo que você pensa. Você tem condições de mudar o que está ao teu redor pela tua vibração. E você vai atrair aquilo que você pensa, que você fala, que você vibra. Então, se eu começo a mudar o meu padrão para um agradecimento, mesmo que tenha 5 motivos para reclamar, eu vou procurar um motivo para agradecer. Estou vivo, tenho um lugar para morar. Pode não ser meu, pode não ser melhor, mas tem um lugar. Então, mudar esse padrão vibratório, aí as coisas vão começando a mudar também. E lá fora nada mudou. Não mudou o presidente, não mudou o patrão, não mudou a esposa, o pai, a mãe. Não mudou nada, eu mudei. E de tudo isso que eu estou vivendo, eu vou começar a atrair outras vibrações. Porque o mesmo patrão, ele também tem uma vibração de agradecimento. Então, se eu estou em agradecimento, eu não vou ativar nele a vibração de reclamação. Então, mesmo que ele não me trate bem, não vai me tratar mal, porque eu não vou estar atraindo essa parte dele. É a mesma situação para a esposa, para o esposo, para o filho. Eu vou estar atraindo situações de acordo com o que eu estou vibrando. E aí as coisas mudam, mesmo que lá fora não mudou nada. O patrão é o mesmo, o governo é o mesmo, as leis são as mesmas. Eu posso ter uma vida melhor do jeito que está aí, depende de mim. A mudança está em mim. Mas é mais cômodo a gente sentar e chorar, né? Porque daí a gente não precisa mudar. A gente reclama porque a causa está lá fora. É difícil admitir que a causa está dentro. Porque se a causa está dentro, eu sou responsável por ela. Eu preciso mudar. Então o Evangelho é um repositório de leis universais. Orai, vigiai, perdoar 70 vezes 7. Então, por que sempre perdoar? Porque é uma lei de causa e efeito. Se alguém me ofendeu, é porque eu permiti isso. Eu já a ofendi no passado. Se não nessa, em outra existência. Então, ninguém sofre uma ofensa se não fez ela também. E aí eu sei que vale a pena me esforçar para perdoar. Eu não fico mais com raiva, porque eu sei que ela conseguiu fazer, porque eu também já fiz. Eu sou igual a ela. Mesmo que eu, nessa vida, não esteja fazendo. Mas no meu inconsciente isso ainda vibra. Ainda está ali precisando ser trabalhado. Porque pagar o mal com o bem, a mesma situação, amar os inimigos, principalmente aqueles que moram debaixo do mesmo teto, né? Então, uma família, tem esse conceito que família é uma reunião de ex-inimigos tentando se acertar. Então, decidiram que não querem mais ser inimigos, que querem se acertar, mas todas as divergências de passado estão ali vibrando, porque estão perto do outro. Diga, vamos lá. Isso vale para, por exemplo, alguém assassina alguém também, né? Na verdade, ele está tendo um pessoal de técnica que sempre fala, a pessoa devia ter muita vez não retribuir aquilo, né? Isso também está no Evangelho, né? O escândalo ainda é necessário que venha, mas ai daquele pela mão do qual o escândalo vem. Mesmo que seja na verdade, devolvendo, não deveria devolver. Não deveria. Tem um motivo, porque no passado ele também sofreu. Então chega num ponto que as duas partes não se aguentam mais. Daí elas decidem parar, respirar e vir numa mesma família, vir casado, para tentar se entender. Tá? Mas chega sempre no ponto de saturação. Quando chega numa situação de saturação que eles não aguentam mais continuar com aquilo. De tanto que inverteu, né? Sofreu, fez sofrer. Sofreu, fez sofrer. Então ficam dezenas de vidas nesse ping-pong e não chegam a lugar nenhum. Tem muito feminicídio, né? Então, seria isso, né? Isso. O feminicídio
Bom, geralmente tem causas no passado, tá? E algo curioso, uma dessas causas é a própria mulher que causa a própria morte dela. A mulher tem uma personalidade dela, uma vida de passado no sexo masculino muito forte, muito machista, não aceita a condição atual feminina e acaba incorporando no marido e assassinando ela mesma, porque não aceita a condição atual. Vejam que situação é essa. Então, se você não tem esse conhecimento, chega nesse ponto. Agora, se eu entendo esse mecanismo, que o meu inconsciente influencia o inconsciente dos meus familiares, e vice-versa, deles também me influenciam, tudo que está acontecendo eu vou observar. Se tem algo estranho, eu vou tratar. Essa é das grandes religiões, né? Aquela primeira lei lá de causa e efeito, né? Nas religiões do judaísmo, orientais, do cristianismo também. Então, não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a fonte das religiões é a mesma. Cada profeta trouxe de acordo com como o povo poderia entender naquele momento. Mas a fonte é única. Então não existe uma religião melhor que a outra. O importante é você botar em prática esse pilar aqui da religião. Então eu preciso praticar e não professar. É botar em prática. Um ateu que pratica essa lei é muito mais valoroso na sua condição evolutiva, está fazendo muito mais progresso do que um religioso de carteirinha que só está cumprindo ali as regras da religião, está cumprindo as suas obrigações semanais, financeiras, né? Está cumprindo com tudo isso, mas não bota em prática o amar ao próximo como a si mesmo. Então não é a religião que você professa, é a tua atitude perante a vida. Então, qual é a melhor religião? É aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Para quem está vindo a primeira vez, essa aqui é uma pesquisa do Masaru Emoto, um japonês, que fotografou a cristalização da água. Então ele pegou a mesma água pura, colocou em frascos diferentes e colocou rótulos diferentes em cada água. E deixou ao contato das pessoas. Então quem passava ali o rótulo entrava em contato com aquela vibração. E deixou isso impregnado na água. Daí ele fotografou a cristalização. Quando a água está se congelando, ela começa a formar cristais de gelo. Então, com o microscópio, ele fotografou essa cristalização e pôde mostrar qual a estrutura energética da água. A mesma água, com rótulo de gratidão e outra de ódio. Aqui nem cristalizou, né? Formou uma gororoba ali de energia. Né? Então, nós somos 70% água. Olha o que um acesso de raiva pode fazer com a gente. Nos faz adoecer. A imunidade não tem sistema de defesa que resista a uma onda de pensamentos de ódio, de raiva da própria pessoa. Por isso a gente adoece, porque a gente não entende isso aqui. E a culpa não é do coronavírus, a culpa é nossa. Porque a gente não está se vigiando, se observando, cuidando da energia do corpo. Então, a parte consciente minha é essa pequena parte aqui, ó, que é o que eu tenho dessa vida. Todo o resto é o que eu fui nas vidas passadas. Então, cada vida passada fica registrada no meu inconsciente, completa, só sem o corpo físico. Então, eu sinto a influência, isso aqui influencia diretamente na vida de hoje.
Então, digamos hoje, a minha esposa, né, está numa condição feminina, mas lá no passado era sei lá, um carrasco lá, né? Era um carrasco que tinha condição do preconceito da cor da pele e do preconceito do sexo também. Então, mulher é submissa, é inferior, negro não tem alma, até de acordo com a avaliação da própria igreja, né, que para ter controle sobre o povo acabava cedendo certos conceitos ou verdades, entre aspas, né? Então a igreja, não criticando a igreja como todo, porque fomos nós que estivemos lá, né? Toda a história da humanidade foi escrita por nós. A gente não pode apontar o dedo para ninguém. Mas quando lá na igreja, a gente usava geralmente a igreja em benefício próprio, queria estar lá pelo poder, pelo controle. Então, para ter o controle do povo, a igreja se adaptou ao povo e permitiu isso. Então, hoje em dia, essa mulher aqui que tem essa personalidade vigorosa, violenta, de homem lá do passado, que está amarrado a essa condição aqui e não aceita o que está vendo, como é que eu estou amarrado no homem? Porque está amarrado literalmente, existe uma ligação energética da nuca de um para a nuca do outro, e conforme essa ligação fica enrijecida, digamos, ela não está flexível, ela vai encurtando e engrossando, porque você não está trabalhando isso. Então, quem está ligado a ela fica perto dela, sendo arrastado para lá e para cá. Imagina a raiva de alguém que ficava açoitando as pessoas, está sendo arrastado atrás de uma mulher. E daí vê essa mulher casada com um homem que às vezes era aquele que ele estava açoitando lá. Então não aceita isso. Ela ainda sendo quase que submissa a ele. Hoje em dia não existe mais essa submissão completa, mas ainda existe um certo aspecto de respeito, né? Então ele não aceita essa condição. E em um momento de raiva que o casal está discutindo, essa personalidade aqui assume o corpo do marido e comete o feminicídio e mata a esposa. Quem vai pagar a conta é o marido. Lógico, ele foi invigilante, ele permitiu essa parte do inconsciente da esposa assumir o corpo dele e praticar aquilo. Mas a causa primeira está no inconsciente da própria mulher. Não é regra geral, tá, pessoal? Não pode sair por aí julgando, dizendo que é a causa, mas muitas causas são disso aqui. Então eu preciso entender esse mecanismo do inconsciente. Porque a nossa ligação, por exemplo, marido e mulher, pai, filho, patrão, empregado, não é só a verbal que você fala, escuta e obedece ou não obedece ou retruca, não. Existe todo um campo inconsciente que entra em atividade. E essas duas partes, os dois inconscientes, se interligam. Existe uma verdadeira guerra. E se quem está aqui na ponta controlando isso não está consciente disso, permite condições dessa aí. De chegar a perder o corpo físico. Então aqui ilustra o relacionamento, né, de duas pessoas, né? Então a parte consciente de um e de outro, que a gente percebe do outro é isso aqui, e o outro também percebe isso aqui meu. Mas existe o inconsciente de um e do outro, e esses dois inconscientes se ligam também e fazem um estrago danado. Por exemplo, o casal está bonitinho, lá casou, tem uma vida harmoniosa, viaja, estão curtindo essa existência, de repente resolve ter um filho. Aí a vida vira de perna para o ar. Porque então, o filho é o quê? É o inimigo do passado que estão devolvendo a vida. E vem com uma energia tão vigorosa que se os pais não estiverem atentos, eles se permitem desestruturar. Toda a estrutura familiar cai por terra. Um bebezinho bonitinho, carinha de anjinho, é capaz de separar um casal.
Então eu preciso entender esse mecanismo. O que eu estou fazendo aqui? Como funciona uma família? Observar o que está acontecendo. Não achar que é normal. Ah, é uma criança birrenta. Não. Vai investigar. Por que está se comportando dessa forma? Teve um caso de uma situação, mas aí é da própria existência, né? A mãe engravidou, mas era fumante. E não quis saber de largar o cigarro na gestação. Os primeiros 4 meses foram de enjoos direto para a mãe, porque o bebê não suportava a energia do cigarro da mãe. Aí depois acabou se acostumando e viciou já no ventre da mãe. Nasceu, aí chorou 2 anos direto, porque não tinha mais a nicotina. Antes ele recebia nicotina pelo cordão umbilical. Depois que nasceu, foi separado, não recebia mais. Depois, com 13 anos, fumou o primeiro cigarro, e aí foi uma ladeira abaixo, né? Depois o cigarro já não saciava mais, foi para maconha, não saciava mais, foi para cocaína, para tudo quanto é tipo de droga. Aí a mãe levou o menino para fazer um atendimento de captação. E posto em regressão a criança, porque daí é a regressão dela mesmo, porque é dessa existência, né? Aí foi constatado, a mãe viciou o filho. Com 13 anos, quando experimentou o primeiro cigarro que os amigos ofereceram, despertou toda aquela parte que ficou gravada lá na gestação. E aí nada mais saciava. Então, a gente precisa entender realmente o que é a vida. Tudo que pode influenciar na existência de uma pessoa, de um filho, de um companheiro. É muito sério isso. A gente está aqui vivendo de qualquer jeito, empurrando com a barriga, como vai dando, né? Não, a gente precisa tomar conta da nossa existência. Diga. Mas não é uma regra isso aí, no caso, né, da mãe? Não, eu estou trazendo situações para a gente ver como é complexo isso. Porque não acontece com todos, né? Não, mas geralmente as mães não fumam durante a gravidez, né? Mesmo as que têm, elas conseguem durante esse período não fumar. Mas tem umas que não conseguem. Sim, mas aí fica gravado no bebê, é isso que eu digo. E daí depois, quando adolescente, não pode reclamar que o filho está viciado. É ela que viciou o filho. Não teve vício. Oi? E o filho não teve vício. Sim, aí o filho não tinha essa propensão, ele já superou essa parte, né? Mas normalmente num grupamento familiar vem espíritos afins, que têm as mesmas dificuldades. Então é um grupo familiar que vem de uma situação de vício para se tratar. Aí se a mãe não colabora, o filho que já tem essa má tendência, não vai conseguir resistir. E mesmo em situações de vício, por exemplo, em que a mãe não fumou durante a gravidez, tá? Mas o adolescente começa a se drogar, pode ser do grupo familiar. É um grupo que está tentando sair do vício, mas eles vêm com essa força de vontade de não se deixar mais levar, de resistir ao vício. Só que o nosso inconsciente, vamos voltar nisso aqui, os meus viciados do passado aqui, não tem essa força de vontade. Mas a gente consegue, no caso, um tratamento aqui, deixar de fumar. Se você está afim de deixar de fumar, sim. Se você está mais ou menos, o atendimento não surte efeito. Então precisa partir de mim, eu preciso querer. Daí dá para tratar essa parte que influencia. Quando eu ainda não tenho essa vontade de querer parar, não adianta. Por isso que eu falei desse estudo aqui. Quem vem buscar um atendimento precisa saber o que ele precisa fazer também, para surtir efeito. É esse caso que eu estou contando, né? Então, se num grupamento familiar a maioria do grupo está com essa força de resistir ao vício, mas não tratou o inconsciente, os viciados do passado,
Todos eles vão se reunir no ponto mais fraco, geralmente um adolescente, para incitá-lo a fazer uso do vício lá, seja droga, seja lícito ou ilícito, né? E aí a gente aponta o dedo e diz que é uma pessoa perdida, né? Não, às vezes é do mesmo grupamento familiar, mas é o que está sendo médium de todos os viciados da família inteira. Por isso a família tem que se unir, tem que ajudar. Tem que participar, porque ninguém pode apontar o dedo pro drogado. Cada um deles pode estar auxiliando a ele se drogar, está se beneficiando. Eu atendi um casal que a mulher sempre ficava tentando largar o fumo. Ela tentava, ficava 2, 3 meses e não conseguia, depois voltava a fumar de novo. E o marido fumava só final de semana. E quando ela tentava parar de fumar, o marido fumava todo dia. O que isso quer dizer? Que o marido estava fumando pela esposa. Quando ela tentava parar, aí como não tinha quem fumava pela parte dele, ele, pela influência lá do inconsciente dele, começava a fumar todo dia, não era só mais final de semana. E ficava incitando ela, oferecendo cigarro. Não, mas só não vai fazer diferença. E quando ela voltava a fumar, ele relaxava. Ele fumava só final de semana. Está assim até hoje ainda. Por isso que eu digo, a pessoa tem que querer mudar. Senão não adianta. Então, se eu entendo isso tudo, fica mais fácil, mesmo com todos os problemas que eu estou vivendo. Eu entendo o que são esses problemas e como enfrentar cada um deles. A gente parou no item 10, né? Tu és responsável por tudo que está acontecendo em tua vida. Por tudo. Tudo que está acontecendo comigo, eu sou responsável. Então não posso botar culpa em ninguém. Em familiar, em patrão, em governo, em época, em condição financeira, não. Tudo que eu estou vivendo, a responsabilidade é minha. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade. É a lei de sintonia vibratória. O que eu penso e o que eu sinto, eu vou atrair na minha realidade, né? no que acontece comigo. Quer eu queira ou não. Isso é uma lei, não importa se eu acredito ou não. Diga. Quando você está numa situação boa da sua vida, você automaticamente está tendo pensamentos positivos. E quando você se encontra numa situação ruim, você está tendo pensamentos negativos. Então, quando, em que parte desse período, a sua mente vai conseguir atrair coisas boas? Isso, então eu preciso estar atento a isso. E quando a coisa não estiver boa, eu sei disso e começo a buscar pontos para agradecer. Olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Eu preciso conscientemente mudar essa vibração. Isso é um exercício, é uma mudança de atitude frente à vida. Porque senão a gente é levado com a maré, né? Quando a coisa está boa, está bom. Quando a coisa está ruim, está ruim. É os polos opostos, né? A bipolaridade, né? Depressivo e eufórico, né? Fica sendo levado de um ponto ao outro. Então eu preciso assumir o controle da minha vida. Quando não estiver bom, eu vou saber. É causa e efeito. Se não está bom, eu fiz algo para isso estar acontecendo. E como eu faço para mudar? É sintonia vibratória. Eu preciso agradecer. Então eu vou buscar um motivo para agradecer. E sempre tem um motivo para agradecer. E a gente só olha as coisas ruins, não olha tudo de bom que a gente já conquistou. Portanto, se quiser mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e sentimentos. Principalmente quando a coisa não estiver boa. Porque quando a coisa está boa, o pensamento é bom quase que automaticamente. Mas quando a coisa começa
a mudar, então eu tenho que estar atento a isso e mudar a minha vibração, manter a minha vibração de agradecimento. Carência emocional não é a necessidade de receber, e sim de se dar. Só tu poderás suprir tuas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar tua fome. Então, eu sou responsável pela minha evolução, não pela evolução do outro. E na ingenuidade, um casal se une em matrimônio com aquela ideia, não, ela vai me fazer feliz. E ela mesma coisa, não, ele vai me fazer feliz. Então, projetando a felicidade, esperando que ela venha do outro. E não funciona. E coisa engraçada também, pelas diferenças de psiquismo, né? O homem, quando casa, ele quer que a mulher continue bonitinha, noiva daquele jeito o resto da vida. Daquele jeitinho, não precisa mudar nada. E a mulher, quando casa, olha para ele e fala assim, não, tá assim, mas eu vou dar um jeito de mudar ele, vai ficar do meu jeito. E as duas coisas não acontecem. A mulher muda e o homem não. Então eu preciso entender esse funcionamento. O homem pensa e age diferente da mulher. O psiquismo é diferente. E a mulher, da mesma forma, também é diferente. Então eu vou começar a observar a outra pessoa como um ser humano diferente de mim. Vou procurar aprender com ele ou com ela. E vou entender que ele não está fazendo isso para me irritar. Ele está fazendo isso porque ele é assim. E eu não tenho poder de mudar. O único que tem poder, que é Deus, não faz. Então por que eu vou me meter a besta, né? Então deixa do jeito que está. É a caminhada dele, eu estou aqui do lado para auxiliá-lo, então vou ser a melhor companheira, o melhor companheiro para ele. Não vou me deixar afetar também, perturbar. Não vou me ligar nisso, porque um gato sozinho não briga. Então, o sofrimento aí é opcional. Depende de mim. Se eu quero brigar ou não, se eu quero me incomodar ou não. É o assumir o controle da nossa vida, independente do que a gente está vivendo. Vive com simplicidade. E a gente foge da simplicidade, né? Sempre está trabalhando para conquistar algo a mais complexo. E mal termina de pagar uma coisa, já está buscando outra. Uma corrida insana. Fugindo de uma vida simples. É até a música, né? A vida simples é boa, quase sempre. E a gente foge disso. Só assim quem tu realmente és vai surgir de verdade. Porque senão você está usando máscaras, né, para conseguir o que quer. Ria mais e não leve tudo tão a sério. A vida é um aprendizado, não é uma competição. Gente, isso é tão insano. O segundo lugar é considerado perdedor. Onde pode existir uma coisa dessa? O segundo já é perdedor. Então não faz sentido o que a gente está fazendo aqui da vida. Não é uma competição, é um aprendizado. E a gente só vai levar daqui o aprendizado. E a gente acha que vai levar tudo que acumular. Afinal de contas, a essência da vida é se descobrir e desfrutar dessa maravilhosa aventura chamada evolução. Então, se eu entendo as regras do jogo, a vida é um jogo mais tranquilo. Eu não me perturbo mais. E eu sei que amanhã a vida vai trazer algo para me forçar a exercitar minha inteligência para superar um obstáculo. Porque é um aprendizado. É como na escola, todo dia tem uma lição nova para a gente aprender. E a gente vai continuando e resolvendo todo dia as tarefas. Porque senão chega no final do ano, você não fez nenhuma tarefa, vai precisar repetir o ano. Então, se eu entendo isso, eu não preciso mais repetir de ano. Porque tem tanta coisa boa para a gente viver, para a gente aprender nesse universo afora, e a gente está aqui patinando por causa do nosso egoísmo, do orgulho.
de não entender o que a gente está fazendo aqui. Walter, Oi. uma pergunta. Quando assim, nessa vida nós temos conhecimento dessa nossa evolução e melhoramos a cada dia, isso serve também para o plano espiritual? Com certeza, esse é o objetivo, né? Porque como eu vou desencarnar? De acordo com como foi a minha vida. Entendeu? Se eu tive uma vida de excessos, desregrada, aonde eu vou estar depois de desencarnar associado a esses mesmos excessos. E cada vez que nós voltamos, é porque nós temos algo ainda a evoluir. Exato. Então, se eu entendo isso, eu chego no final da vida vibrando isso, compreendendo isso. Agora, se eu tenho uma vida apegada, por exemplo, a bens materiais, eu vou desencarnar e vou ficar lá dentro de casa ainda, incomodando a mulher, ou o marido, ou os filhos, né? Aí o inventário não sai de jeito nenhum, claro, porque o falecido está lá ainda, não deixa acontecer nada lá. Então fica apegado naquilo. E esse é o verdadeiro inferno, o apego. Porque ele nem percebe que morreu e fica numa situação que ele não tem mais como mudar, mas também não deixa a coisa deslanchar. Então, tudo que eu me apego aqui é impedimento na vida espiritual. Porque, por isso que ele fala aqui da vida simples. Né? Viva com simplicidade, não se apegue a nada. Trabalhe, faça a tua parte da melhor forma possível. Mas nada disso aqui é nosso. É emprestado para a gente prestar contas do bom ou do mau uso que a gente fez. E a gente tem a ideia de que aquilo que a gente trabalhou para conquistar é nosso. E nem depois de morrer a gente larga. Então esse é o verdadeiro inferno. Você fica preso naquilo que você se ligou a vida inteira. E às vezes isso é uma pessoa também. Se você está tão apegado a uma pessoa, desencarna e continua ali apegado ainda. Então o despreendimento disso aqui, entendendo que isso aqui é um palco de uma peça teatral, quando encerrou a peça eu vou para minha casa. Se eu não compreendo isso, encerrou a peça, eu continuo ali achando que aquilo ainda existe, que aquilo é uma realidade. Isso é uma perturbação mental. É uma fixação mental em algo que não existe mais. E todas aquelas figuras das personalidades, né? A maioria delas não sabe que morreu. Porque não tinham essa evolução espiritual, não compreendiam isso. Então, nosso trabalho é observar cada uma delas, o que está nos influenciando hoje, e fazer o resgate de cada uma dessas consciências. O que é o resgate? Através de uma pessoa sensitiva ou médium, ela consegue fazer, porque quem está no inconsciente perdeu o corpo, né? Então ela consegue ceder o corpo para essa pessoa poder ter uma conversa. E através dessa conversa, com comandos, você consegue mostrar para ela: teu corpo morreu, essa existência já se encerrou. Se você sofreu, bota em regressão, ela consegue ver a vida anterior, ver que sofreu porque fez sofrer, então sai da condição de vítima. Então, um por um, a gente vai tratando essas consciências do nosso inconsciente que nos influenciam hoje, que não permitem a gente ter uma vida plena. Então é isso que a gente está fazendo aqui. O terceiro milênio, ou esse novo plano de regeneração, é esse trabalho aqui de limpeza do nosso inconsciente. Tudo que a gente fez até agora é só olhar para a história da humanidade, está no nosso inconsciente. Tudo isso precisa ser resgatado. Então tem muita situação de desmando, de escravidão, de uso, de abuso, tudo que a gente pode imaginar está no nosso inconsciente. Então, tratando isso, a nossa vida começa a ficar mais tranquila. Ok? E como que eu tendo conhecimento da minha evolução, né? Vamos supor assim, eu estou melhor, mas como que eu posso ajudar as pessoas que eu convivo, que eu amo, para que elas também melhorem? O exemplo.
A minha mudança, o meu exemplo faz com que elas queiram mudar também. Você falar verbalmente para a pessoa não tem muita influência, porque atinge o orgulho dela. Se ela percebe o teu exemplo, é a partir dela a iniciativa de mudar. Se eu aponto o dedo para ela, dizendo que você tem que mudar nisso, tem que mudar naquilo, estragou. Por isso que nem Deus muda ninguém. Esse é o trabalho de cada um. E o nosso exemplo ajuda quem está ao nosso redor a mudar. Então, quem nunca pensou em ser altruísta, se vê alguém ajudando sem esperar nada em troca, já vai ter aquela sementinha plantada ali. E isso vai germinando. E a gente está junto dessa família para resgatar os nossos equívocos de passado. Então pode ser que a pessoa não queira mudar, mas eu vim devolver a vida para o meu filho. E tratei essa parte. Então eu quitei a minha dívida com ele. Se ele não quer mudar, é porque ele não está no ponto ainda. Mas o meu exemplo está plantado ali. Então nós não temos condições de mudar ninguém. O exemplo é o melhor professor que existe. Mais alguma colocação? Não dá mais de entrar em outro assunto, né? Pessoal, vamos aos comerciais agora. O CEPA, para manter a casa, realiza eventos para angariar fundos para manutenção. Esse ano, ao invés da macarronada, será um jantar dançante. Vai ser dia 21 de março, agora, às 19h30, um sábado, no restaurante da Arveg. R$40 por pessoa. Teremos a banda Evandro Luca e haverá sorteio de uma bicicleta e mais 3 prêmios. Nesse valor não está incluso as bebidas, tá? Então quem quiser apoiar a casa, auxiliar, pode se informar lá na secretaria para comprar os ingressos. Para quem não conhece as atividades da casa, nós temos nas quartas-feiras palestras e passes em 2 horários, 17h15 e 19h. Também na quarta-feira um grupo de meditação às 18h. Os atendimentos fraternos, quem marcar atendimento precisa ter esse atendimento fraterno, tá? Onde é feita a ficha, para que quem for atender, o dirigente do grupo, vá lá buscar a tua fichinha lá para fazer o atendimento. Então, quem não tem, pode providenciar. Nas segundas, quartas e quintas, a partir das 17h. Durante o Vida Consciente, temos também evangelização infantil para crianças de 6 a 12 anos. Então, podem trazer suas crianças e deixarem com a Marta Carino durante esse tempo aqui do Vida Consciente. Com relação a estudos, nas terças às 17h, iniciação ao Espiritismo. Nas quartas, 2 grupos às 17h e outro às 20h, estudo da codificação do Evangelho e Livro dos Espíritos. De autoconhecimento nas terças às 18h e nas quartas às 16h. De mediunidade na segunda após o Vida Consciente, às 20h. E o grupo Flor de Lótus para familiares e jovens que estão passando por dificuldades com relação à orientação sexual. Nas segundas às 20, nas terças às 8h30, nas quartas às 18, nas quintas às 9h30 e nas sextas-feiras às 19h. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Quem precisar marcar atendimento pode aguardar no auditório após o encerramento, que a gente vai fazer os agendamentos. Então, passe é uma transmissão de energias. E aqui na casa espírita, ou em qualquer casa espiritualista, tem a equipe espiritual que auxilia
no direcionamento dessas energias, eles sabem melhor do que a gente o que a gente precisa. Por isso a gente reza, né? Seja feita a vossa vontade, né? Porque a gente não sabe o que a gente precisa ainda. Então, confiando nesse amparo, que a gente vai receber o que é melhor para a nossa caminhada, que a gente possa começar a assumir o controle da nossa vida, entendendo tudo o que está fazendo e começando a ter uma vida mais tranquila, aceitando todos os desafios que a vida nos trouxer, que o objetivo deles é que a gente se torne mais forte com cada um deles. Sentindo essa energia, descendo do alto da cabeça, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, dissolvendo quaisquer bloqueios, condensações energéticas que prejudiquem o nosso funcionamento saudável, nos preparando para continuar a nossa caminhada evolutiva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.